Você vai dar um novo e grande testemunho. Você vai ter mais um grande e novo testemunho para contar. Você pode dizer isso novamente? Eu terei um grande testemunho para contar. Você tem que se encher disso. Você tem que deixar isso entrar, tomar, dominar a sua vida. Porque esse casal, Zacarias e Isabel, eles serviam ao templo, vamos colocar, né? Eles eram pastores naquela época. E eles não estavam tendo vitória, eles não estavam tendo algum resultado, mas por eles terem sido fiéis e terem perseverado, chegou o dia que eles deram um grande testemunho. Ó Deus de Israel, nós entramos agora, meu Pai, nesse propósito do projeto Casa Firme, e agora nós estamos aqui às 5 horas da manhã. Daqui a pouco, meu Deus, o dia vai amanhecer. A tua palavra diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, Senhor, a alegria, ela vem ao amanhecer. Quantas passagens, quantas, meu Deus, histórias, passagens bíblicas, que fala, que relata de acontecimentos incríveis quando o dia estava amanhecendo. Quando o dia amanheceu, tudo já estava resolvido. Quando o dia amanheceu, tudo já estava, Senhor, no seu lugar. Quando o dia amanheceu, Senhor, pessoas viveram a glória do Senhor, respostas e definições que aos olhos humanos, Senhor, pareciam impossíveis de serem mudadas. E eu estou aqui, meu Pai, com muita alegria no meu coração, para realizar, meu Deus, essa reunião, mas eu preciso da tua ajuda, Pai. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso do teu favor aqui, para que ninguém saia daqui da mesma forma. Eu profetizo que o impossível vai se dobrar. Eu profetizo, meu Deus, que nada é difícil demais para o Senhor. Eu declaro, meu Deus, ainda nessa madrugada, que o choro pode durar uma noite na vida dela, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu declaro, Pai, eu tomo posse, eu profetizo, eu determino que assim será e que todas as causas impossíveis, tudo que é impossível na vida dela, meu Deus, de acontecer, dela viver, dela tocar, tudo que aos olhos humanos, Senhor, ela ainda não atingiu, não alcançou pela fé, ela vai alcançar, ela vai viver. Ela vai tocar, ela vai ver a sua glória, ela verá o sobrenatural na vida dela. A tua palavra, Senhor, ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, eu te amo, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, e já tomo posse de tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer.
Obrigado, Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar, por favor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Eu vou tentar, por conta do tempo que é bem curto, vou ler um pouquinho mais e lutar aqui para que nós consigamos trazer tudo aquilo que eu acredito que vai ser extremamente importante para todos nós. Então, Lucas 1, capítulo 1 na NVI, versículo 11 diz: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Vamos juntos? Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Então levanta a sua mão direita e diga: Eu creio que a minha oração foi ouvida. Eu não sei qual oração que você fez até agora, ou talvez já faz um tempo que você tenha feito essa oração. E você precisava que essa oração fosse atendida. Vamos novamente? A sua oração. Isso, diga: a minha oração. E eu declaro: a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho. E está muito associado isso aqui a Isaías 54, hein? Cante, ó mulher estéril. Isabel, ela era uma mulher estéril. Isabel era uma mulher que viveu muitos anos da vida dela, sonhando, desejando ser mãe, mas ela não podia. Mas chegou o dia, e que coisa incrível, né? Eles já tinham uma idade avançada, humanamente falando, era impossível isso aqui acontecer na vida dela. Mas o anjo, ele chega e ele diz: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Eu vou continuar aqui no 14 em diante. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Então, o filho, não que necessariamente seja que a pessoa ela vai ter um filho. Talvez a pessoa vai falar: bispo, não, meu pedido a Deus não é para ter um filho, né? Mas filho representa projeto, filho representa um sonho, o filho representa um desejo. Talvez é exatamente isso. Talvez você está esperando algo que talvez pelas impossibilidades, pela idade, talvez pelo tempo da espera, talvez por muitos acontecimentos, parecia que isso não ia mais acontecer. Mas a Bíblia, olha como a gente tem que parar. E eu ainda estava ouvindo isso, meditando nisso, e eu falei: meu Deus, como está ligado a palavra de Isaías 54. Porque lá em Isaías 54, na versão A Mensagem, o Senhor fala que acabaria o tempo da vergonha, acabaria o tempo da humilhação.
O Senhor, Ele garante que o tempo da esterilidade, ele ia se encerrar. O tempo da vergonha não ia mais continuar. E agora, em Lucas, a Bíblia fala o que a Isabel, ela viveria com essa bênção. A Bíblia diz que ele, esse filho, essa vitória, esse milagre, diga comigo, será motivo de prazer e de alegria para você. Então, está chegando algo aí para a sua vida que vai ser motivo de prazer, motivo de alegria. E muitos se alegrarão. Sábado agora, dia 13, isso vai se cumprir no Ministério Mudança de Vida. E eu acredito que não só o ministério vai ser abençoado, vai ser favorecido, vai se alegrar, mas todos que ouvirão, todos que receberão o que Deus preparou para esse final de semana, também vão ser abençoados. Como diz a Bíblia, muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Está nascendo uma grande vitória aí. Está nascendo um grande projeto aí. Está nascendo, está sendo gerado. Porque a Bíblia nós não temos declarado, pense grande? Sim ou não? Não temos feito essas declarações? Então, quando você acredita nessa palavra, que você precisa pensar grande, você não vai mais ficar com a sua cabeça, com a sua mente em coisas, ou seja, em problemas, em adversidades. É difícil, é complicado, não tem mais jeito, passou de hora, para mim já deu o que tinha que dar. Aqui também parecia que tinha passado de hora. Aqui parecia que eles não viveriam mais. Pois será grande aos... olha aqui, vamos juntos? Pois será grande. Diga grande. O quê? Aos olhos? Vocês estão conseguindo enxergar daí? Pois será grande aos olhos do Senhor. E o Senhor está nos pedindo a pensar grande. Por que ele está pedindo para a gente pensar grande? Porque o que ele quer fazer é grande. Então, o que ele quer fazer e o que ele já estava fazendo naquela época era grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Gente, está falando de salvação de almas, está falando de conversão, está falando de pessoas que vão retornar, que vão voltar para o lugar alto. Meu Deus do céu, é muito forte isso aqui. 17. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Diga comigo, esta vitória impactará, diga vidas, diga e causará uma grande salvação. Muitas vidas vão ser salvas por causa desse testemunho. O testemunho da bispa, quantas almas ela já salvou?
E os nossos testemunhos? Quantas vidas nós já salvamos? Quantas vidas nós já edificamos? Quantas vidas vieram para Jesus, foram tocadas, foram libertas, foram curadas? Quantas pessoas... Eu estava ouvindo uma senhora de Nova York e ela estava contando que ela está lá há mais de 3 décadas morando lá, e ela dizia, né, de uma situação, ela tem muitos testemunhos para contar, e ela estava comentando sobre o quanto o testemunho do braço, da restauração do braço do bispo Murilo, o quanto salvou a vida daquela mulher. O quanto salvou. Ela disse, eu fui salva por conta desse milagre que Deus fez na vida dessa família. Olha, o propósito, como diz lá em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão, diga comigo, e serão minhas, o quê? Então, o propósito é que sejamos o quê? Testemunhas. O propósito é que a nossa vida tenha sempre um novo e grande testemunho. Diga comigo, eu vou dar um grande testemunho. Você vai dar mais um grande testemunho. Você vai dar um novo e grande testemunho. Você vai ter mais um grande e novo testemunho para contar. Você pode dizer isso novamente? Eu terei um grande testemunho para contar. Você tem que se encher disso. Você tem que deixar isso entrar, tomar, dominar a sua vida. Porque esse casal, Zacarias e Isabel, eles serviam ao templo, vamos colocar, né? Eles eram pastores naquela época. E eles não estavam tendo vitória, eles não estavam tendo algum resultado, mas por eles terem sido fiéis e terem perseverado, chegou o dia que eles deram um grande testemunho. Zacarias perguntou ao anjo, 18, como posso ter certeza disso? Esse é o problema de gente que não derrubou as suas crenças. Esse é o problema de pessoas que estão dentro de igreja e ainda ele está sempre focado na sua condição, na sua circunstância, no seu momento. Ele está olhando para a sua idade, ele está olhando para as condições, se elas são ou não são favoráveis. Pode uma pessoa estar dentro da igreja e ela está mais focada nas dificuldades, no momento da vida dela, no que ela está vivendo, no que ela está sentindo, no que está acontecendo, e acabar tirando o foco da palavra, o foco do Senhor, está aqui, ó, Zacarias. Como posso ter certeza disso? Ou seja, ele pregava a palavra, ele estava levando a palavra, ele era um dos sacerdotes, ele tinha sido escolhido para atuar naquele momento, e ele está virando para o anjo e perguntando para ele, como eu posso ter certeza, de que isso vai acontecer? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Cadê a revelação, Zacarias? Cadê o entendimento revelado? Cadê a clareza? Cadê, meu filho? Você vê que coisa, né? Não é porque uma pessoa está dentro da igreja que ela realmente está tendo revelação da palavra. Não é porque uma pessoa está dentro da igreja que ela realmente está vivendo por fé.
Ele não estava vivendo ainda por fé. Olha que ainda Gabriel virou e disse, eu sou Gabriel, o anjo respondeu, que está sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Diga comigo, agora você ficará mudo. E por que ele ficou? Por causa da incredulidade. Por quê? Porque ele duvidou. Porque ele duvidou. Você tem dado mais respostas de fé ou de incredulidade? Quais são as respostas na vida que você tem dado? Quando você aceita, quando você se acomoda, quando você muitas vezes age por inércia, passividade, por acomodação, por procrastinação, você está mostrando que você é uma pessoa ainda incrédula. Incrédula. Quando você para de orar, para de declarar, para de acreditar, para de enxergar o invisível, você está mostrando que você ainda é uma pessoa incrédula. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Diga comigo, as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Diga o que Deus prometeu. Ele é fiel e ele vai cumprir. Se ele falou, eu vou fazer, mas você, Zacarias, você vai ficar mudo até que tudo se cumpra. Você já estragou. Na verdade, essa bênção na tua vida, provavelmente ela era para ter chegado mais cedo, mas por que talvez ela não chegou? Porque, olha que coisa, ele acaba de receber a boa notícia do anjo que a mulher dele viveria o sonho de uma vida, e o que saiu? Sabe quando a pessoa quer muito uma coisa, ela quer viver muito uma coisa, ela quer ter muito uma coisa, é um sonho, é como um sonho, é como Israel, me belisca, porque não dá para acreditar que eu estou vivendo isso. E aí, quando chega, o que está saindo dela ainda? Incredulidade. Incredulidade. Dá para acreditar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Zacarias, ele prestou atenção que ainda havia na resposta dele, dentro dele, incredulidade? Ele prestou atenção? Ele percebeu? Então, quando algo na minha vida, eu podia já estar vivendo, eu podia já estar recebendo, eu já podia estar conquistando, e ainda eu não estou, será que você já parou e fez essa pergunta para você? Será que talvez alguma coisa não está travada na minha vida porque há muita incredulidade dentro de mim? E eu sou uma pessoa ainda incrédula? Por quê, bispo? Porque quando a bênção chegou um problema ou chegou uma bênção? O que tinha chegado para eles? Bênção ou um problema? Uma grande pressão, uma grande guerra, uma grande luta ou uma grande vitória? Aí, quando chegou uma grande vitória, o que sai de Zacarias? Incredulidade. Dá para acreditar? Jesus chega no paralítico do tanque de Betesda e pergunta o que para ele? Você quer ser curado? Chegou uma grande vitória para ele ou não chegou? E o que sai dele? Uma baita de uma incredulidade. O Pedro estava na prisão, tinha acabado de viver um grande milagre, o anjo abriu as celas da prisão, tirou o Pedro de lá de dentro, ele corre, bate na porta da casa que havia um povo da igreja clamando, orando, e ele vai lá, abre a porta, é o Pedro. A Rode vem, abre,
uma janelinha da porta, dá uma olhada. Gente, é o Pedro. Ela vira e fala, gente, é o Pedro. E o povo de casa falou o quê? Ah, deve ser o anjo dele, mas o Pedro não é. Era o Pedro ou não era? Mas eles estavam acreditando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Cuidado. Aqui, o anjo falou que o Zacarias ia ficar mudo. Mas ele podia ter perdido a benção dele, não podia? Podia ou não podia? Ou ele podia ter perdido a benção dele. Ele podia ter perdido esse portal. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, gente, vamos juntos. Isto é a obra do Senhor. Isto é a obra do Senhor. Continua comigo. Agora, ele olhou para mim favoravelmente. Continua comigo. Para desfazer a minha humilhação perante o povo. Diga comigo esta grande vitória. Levanta a sua mão direita e diga esta grande vitória. Ela vem para desfazer. Diga toda vergonha, toda humilhação. Diga comigo diante de todos que zombaram de mim. Diga que não acreditaram na mudança da minha vida. De novo, diga comigo esta grande vitória. Diga esta obra de Deus. Diga este grande milagre. Diga, ele vai desfazer. Diga toda vergonha, toda humilhação. Em nome de Jesus. Não está associado a Isaías 54? Tá ou não tá? Que ele falou que ele ia acabar com a vergonha, que ele ia acabar com a humilhação, que ele ia tirar a esterilidade da mulher e ela ia poder cantar e ela iria gerar tantos filhos que aquela que tinha vantagem ia ficar para trás. Tem muita gente, gente, tem muito comércio, tem muita empresa, tem muitas pessoas que estão à frente de muitos aí. Mas o Senhor disse, cante, ó mulher estéril, traga à existência o que não existe, chame as coisas que não são como se já fosse. Por quê? Porque enquanto você não está vivendo o seu milagre, você vai agindo a sua fé, você vai dando passos de fé, e quando você menos espera, você vai ter tanto resultado. Olha os resultados aí, olha as mudanças aí, olha a reviravolta do Senhor, que vai levar você a tomar a dianteira daqueles que já estavam na tua frente. Eles tinham vantagem, mas Deus vai colocar você em vantagem. Você vai ser colocado em vantagem, você vai ser colocado por cabeça. Isso não é forte? Por isso que você não pode parar de cantar e de acreditar na palavra. Aí, vamos para o 26, continua. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Diga comigo, eu não terei medo, porque a graça do Senhor
Diga comigo, está sobre mim. Diga, eu não terei medo, porque a graça do Senhor está sobre mim. Ó, que coisa, né? Aqui no versículo 26, a Bíblia fala, você viu que no 25, o Senhor termina dizendo que tinha tirado a humilhação da Isabel e que ela ia gerar um filho, certo? Já no versículo 26, a Bíblia diz que no 6º mês, então diga comigo, passado um tempo, de novo, passado um tempo, então há 6 meses atrás, a Isabel estava recebendo a notícia que ela ia começar a gerar. Passou os 6 meses, veio um outro grande acontecimento. Então diga comigo, eu declaro um acontecimento poderoso, glorioso, surpreendente, sobrenatural, diga na minha vida, diga será um acontecimento maior do que o outro, diga maior do que o outro. Isabel gerou, não gerou? Agora chegou a vez da Maria, não foi? A Isabel estava começando a viver o milagre dela, não foi? Agora o Senhor vem e opera um outro milagre. Você crê nisso ou não? Porque isso já está acontecendo nesse ano. E isso já está acontecendo em 2025. Tanto que essa palavra, eu não me lembro quando foi, mas eu sei que essa palavra já veio esse ano falando, se não me falha a memória, essa palavra veio em junho, se não me falha a memória. Para cumprir exatamente o que está escrito aqui no versículo 26. É que eu estou com a tradução da NVI, mas no 6º mês, ou seja, passado um tempo, passou quanto tempo? Passou 6 meses. Que isso quer dizer o que para mim e para você? Que Deus, Ele está movimentando as coisas aí. Ele está mexendo aí. Mas eu vou te perguntar, você acredita nisso para a sua vida? Você crê para a sua vida? Que vai ser assim na sua vida? Porque está aqui, ó. Aqui podemos entender que um movimento espiritual poderoso, fora do comum, impossível, estava acontecendo um seguido do outro. E é o que eu declaro na tua vida, um seguido do outro. Um aconteceu 6 meses atrás, e esse aqui já tinha passado 6 meses, já estava acontecendo na vida da Maria. Eu volto no 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando, meu Deus, no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você está recebendo uma graça, minha filha. Você está recebendo um favor para a tua vida, para viver esse milagre. Porque você vai gerar esse filho. Você vai dar à luz um filho. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Eu não sei do que você vai engravidar. Tá entendendo? Eu não sei. Umas são de filhos, outros vão ser seu projeto que vai nascer, você vai gerar ele no teu coração, vai gerar ele no teu espírito, e já isso vai nascer. Isso vai acontecer, você vai viver esse resultado. Então eu digo para você, engravide de seus sonhos, engravide daquilo que você espera, daquilo que você deseja. Diga comigo, porque o nascimento destas vitórias, porque é uma grande vitória, desses filhos, diga comigo, vai me trazer alegrias, diga para toda a minha vida, porque um filho vem para trazer alegria para toda a vida, e é o que vai acontecer. Então, se você não tinha vivido ainda, você vai viver. Se você não tinha recebido, você vai receber.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Diga comigo, e ele reinará para sempre? Sobre quem? Sobre quem? Já já eu vou falar de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui porque eu acredito nisso aqui. Tem coisas que a gente não tem condição. Tem coisas que é exatamente isso, Senhor. Eu preciso que o Senhor derrame dessa unção, derrame desse poder, derrame desse favor, derrame dessa unção, dessa fluidez, dessa força, a força mais poderosa do universo para eu conseguir, porque capacidade eu não tenho. Às vezes você olha para a idade, olha para a condição, olha para o momento, olha para tanta coisa, você fala, mas como, Senhor? Não é nenhuma resposta incrédula, é no sentido, meu Senhor, eu não estou enxergando uma possibilidade, mas o Senhor pode abrir meus olhos, o Senhor pode me dar uma saída, e Ele vem e diz, eu vou te dar uma saída. Eu vou te dar a solução. Eu vou dar para você o que você não tem. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Diga comigo, aquela que diziam, mais forte, aquela que diziam. O que andam dizendo de você? O que andam falando de você? O que andam comentando? O que já comentaram? O que já disseram a seu respeito? Da Isabel, aquela que diziam ser estéril, a humilhada, a que estava cheia de vergonha, a que estava cheia, sabe, de situações. Não sei por que ela não pode gerar, não sei, talvez ela está em pecado, né? E ela nunca confessou, isso nunca veio à tona, sabe aquela coisa assim, dos críticos, daqueles que têm, né, um detector de pecado, esse aí tem um detector de pecado, esse aí, eu acho que esse está em pecado, esse aí está fazendo alguma coisa oculta, está roubando, está matando, está traindo, e não é nada disso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E a gente tem que pagar o preço e passar pelos processos, dar a resposta certa. E olha que coisa linda. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril. Sabe aquela que diziam? Sabe aquela que o casamento dela estava destruído? Sabe aquela? O casamento daquele lá está acabado. Aquele lá é o endividado. Aquele lá é o quebrado. Aquele lá, meu Deus. Viviam dizendo alguma coisa aí. Então, realmente, a pessoa estava vivendo um caos na vida dela. Diziam que era estéril, ser estéril. Mas diga comigo, mas agora, pelo poder do Espírito, diga, já está em seu 6º mês de gestação. Porque ela não podia gerar. Como é que ela estava gerando? Que ela não podia viver aquilo. Como é que ela estava vivendo? Pelo poder do Espírito. Pois, diga comigo, pois nada é impossível para Deus. Diga comigo novamente, pois nada é impossível para Deus. Diga comigo então, diga a partir de hoje, eu tudo posso em Jesus Cristo. Novamente, eu tudo posso em Jesus Cristo. Você pode, pelo poder do Espírito você pode. Aí, olha só, Gênesis, eu vou pedir para colocar para mim, Gênesis 32, versículo 22, a bispa leu no encerramento no domingo, vou ler do 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos,
para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Você vê que ele organizou tudo e passou e deixou todos em segurança. E por que ele fez isso? Porque há momentos na vida que você precisa ficar sozinho. Tem vitórias na vida, tem bênçãos que nós precisamos na nossa vida, que não vai adiantar você estar com todo mundo. Agora é momento de você estar você e Deus. Até porque todo mundo sabe que Jacó, o significado do seu nome, quer dizer enganador. Ele tinha um problema muito sério no caráter dele. E Jacó, ele literalmente, ele enganou o pai dele, ele mentiu para o seu pai, para que ele pudesse conseguir pegar a bênção que pertencia ao seu irmão. Mas a Bíblia diz aqui, no 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, porque é verdade. Lembra do versículo que nós lemos no domingo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã. Eu até deixei esse versículo separado aqui, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Uau! O choro pode persistir uma noite, mas de manhã, e é o que eu declaro em nome de Jesus, já já vai amanhecer, já já o sol vai começar a raiar, em nome de Jesus, mas de manhã irrompe a alegria, vai chegar a vitória, as boas novas, aquilo que a pessoa precisava para a vida dela. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu, ou melhor, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Vamos juntos? Porque você lutou com Deus e com homens e o quê? E venceu. Diga comigo: e prevaleceu. Ele lutou com Deus, ele lutou com homens e ele prevaleceu, ele venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: porque pergunta o meu nome. E o abençoou ali. Vamos lá, olha só. Jacó sabia que por mais que ele tinha saído da casa do Labão com 2 caravanas, por mais que ele havia feito um voto a Deus, Jacó sabia que as coisas ainda na vida dele não estavam estabelecidas. Jacó sabia que ele teria que se encontrar com seu irmão. Ele teria que fazer o caminho de volta. Ele teria que lidar com um problema que ele tinha fugido daquele problema. Ele mentiu. Ele enganou. Ele não lidou com aquele
problema, com aquela situação, a base da verdade, a base da sinceridade, de uma fé viva. E ele fugiu. Os anos passaram, aproximadamente mais de 20 anos. E ainda Jacó tinha uma pendência na vida dele. E ele sabia que ele não conseguiria enfrentar aquele desafio, vencer aquele desafio, resolver o que ele precisava resolver, se ele não recebesse da parte de Deus uma graça, como diz a Bíblia, né? O seu favor dura uma vida. Ele precisava que esse favor, que essa graça, que essa bênção do Senhor realmente estivesse na vida dele. E foi quando ele entra numa madrugada e de repente surge alguém que começa literalmente a lutar, a medir força com Jacó. Sabe quando uma pessoa ela está se deparando com algo na vida dela que, inicialmente, como é que ela está reagindo diante dessa situação? Como ela sempre reagiu na vida. Na força do braço. Não, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu dou um jeito, pode deixar que eu sei como eu tenho que trabalhar, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, inicialmente, você percebe, volta aqui o versículo, por favor. Olha aqui, ó, versículo 24. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, então, peraí, Jacó, ele estava lutando para dominar aquele anjo? Estava ou não estava? Ele estava lutando com o anjo? Mas de que maneira ele estava lutando com o anjo? Ele estava lutando, olha aqui para mim. Por favor, meu filho, minha filha, não durma que agora é o ponto alto da palavra e você não pode perder. Porque é isso que muda a vida da gente. É quando a gente recebe a palavra com essa revelação. Como que ele estava lutando com o anjo? Ele estava lutando com o anjo com a força do seu braço? Ou ele estava lutando com o anjo através da verdade? Da força do braço, como ele sempre lutou. E quando ele usava a força do braço, aquilo representava a carne, aquilo representava o mesmo homem, o Jacó, o enganador, o que passava as pessoas para trás. Aí o que o anjo faz com ele? Fere ele, não fere? Desloca a coxa dele, não desloca? Tira, diga comigo, ele tirou, diga, as forças físicas. A força humana, a força, ele desloca o Jacó, ele precisou ser ferido, deslocado. Sabe como a pessoa, ela perde as forças? Por que às vezes, olha aqui para mim, por que às vezes Deus deixa você passar por um momento de dor, por um momento difícil? Como diz a Bíblia no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Bispo, eu estou assim, eu estou passando na vida por um vale da sombra da morte. Meu Deus, eu estou passando por algo na minha vida, eu estou com medo, eu estou aflito, eu estou preocupado, como é que vai ser? Será que eu vou sair disso? Mas lá em Salmo diz o quê? Mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu escudo, me fugiu agora, a sua vara, o seu cajado me protege. Então, ou seja, peraí. Jacó foi ferido, gente. E ele precisou ser ferido, diga comigo, para que a sua dependência não estivesse mais na carne,
Diga, não fosse mais humana, mas fosse totalmente, diga comigo, espiritual em Deus. Então agora ele não tinha mais como lutar de forma humana, não dava mais para ele prevalecer de forma humana. Sabe quando uma pessoa, não, enquanto eu estou resolvendo tudo do meu jeito, eu continuo. Ó, tá funcionando, ó, tá dando certo, ó, tá indo. Olha aqui, ó, eu menti aqui, me safei, eu enganei aqui, eu me safei, eu me livrei, ó, não aconteceu nada. Ó, não tive perdas, não passei por nenhuma situação. Mas você acha que a tua vida está andando por causa disso? Você acha que a tua vida está caminhando, vivendo assim, dessa forma? Não está. Foi quando o anjo toca, desloca a coxa dele, fere ele, para que ele não pudesse mais depender dele. E aí, o anjo vira para ele e fala, eu preciso ir. Eu preciso ir. E você vai ter que me deixar aqui agora. E o que Jacó respondeu? Coloca o versículo para mim, por favor. O que Jacó respondeu para ele agora? Então o anjo disse, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, vamos juntos, não te deixarei ir, a não ser, o quê? A não ser que me abençoes. O que Jacó agora, ele entendeu que ele precisava? Ele precisava lutar com a força do braço ou agora ele precisava da benção? Ele precisava, mas ele estava lutando pela bênção com a força e agora ele tinha como usar a força física para prevalecer. Gente, alguém consegue prevalecer com um anjo? Se um anjo falar, sai daqui, a pessoa não vai ter que sair? Dá para medir força com anjo? Então como é que ele estava prevalecendo agora? Diga comigo, através da verdade. Através do quê? Através da verdade. Porque olha aqui a prova disso, ó. O homem lhe perguntou qual o seu nome. E o que ele respondeu? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele perguntou para ele, qual é o seu nome? Jacó. Agora ele falou para o anjo o quê? A verdade. Porque quando o pai dele perguntou para ele, quem é você? É Esaú? E o que ele diz? Não, o pai dele perguntou, é Jacó? E ele disse o quê? Não, é Esaú. Você lembra que o pai dele falou, não, eu estou sentindo aqui que é Jacó. E ele disse o quê? Na hora, não, é Esaú. E agora ele respondeu que era quem? Que era Jacó. Sou eu mesmo que mente. Sou eu mesmo enganador. Sou eu mesmo que tento resolver tudo na força do braço. Sou eu mesmo. Você não pode prevalecer com um anjo na força do braço. Você não pode prevalecer contra um anjo na mentira, no engano. Você não pode vencer dessa maneira. Você não pode ser abençoado dessa forma. Mas diga comigo, através da verdade, você consegue prevalecer. E foi quando o anjo falou para ele, agora teu nome não vai ser mais Jacó. Agora teu nome é Israel. Não foi isso que ele respondeu? Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos, por gentileza.
Aí eu pergunto para você. Você está lutando. Você está numa madrugada. Agora são 5h56. Você veio aqui orar. Você veio buscar uma grande vitória, uma grande bênção. Você tem oportunidade de receber aquilo que você veio buscar. A Bíblia fala que Jacó entrou naquela madrugada, mas ele ainda não era um homem que tinha um caráter moldado, lapidado, transformado. Ele não tinha ainda o nome de Israel. O nome dele era de Jacó, o enganador. Então, a quem você tem enganado? Você pode enganar as pessoas. Muitas vezes a gente pode até passar por um ser humano, mas você não vai passar por Deus. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não vai conseguir. Você pode até lutar, como Jacó lutou com o anjo, mas a luta dele com o anjo ainda era carnal, ele estava numa luta. Tanto que a Bíblia, nessa versão, ela descreve o anjo como um homem. Então era uma luta física. Eles lutaram uma madrugada toda. Gente, ele lutou uma madrugada toda. E quando o dia estava para amanhecer, o anjo viu que Jacó queria prevalecer de forma natural. Ele não podia. Ele desloca, ele toca na coxa dele para mostrar para ele. Diga comigo, ninguém prevalece na carne. Ninguém vence na carne. Você está tentando vencer na carne? Se eu tocar na tua coxa, eu te ferir, você perdeu as forças, rapaz. Se eu tocar em você aqui agora, eu posso te matar. Você pode morrer aqui agora. Você está achando que você pode lutar pelas suas vitórias de forma natural, de forma carnal, de forma humana, e você vai vencer, e você vai prevalecer. Se eu tocar em você, eu desloco você, eu tiro a tua força. Você já percebeu quantas vezes você perdeu a reação, perdeu as forças, perdeu o ânimo, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a vontade? Você já percebeu quantas vezes isso já aconteceu com você? Você já percebeu quantas vezes você foi frustrado? Quantas vezes você acabou se decepcionando? Você já percebeu quantas vezes você idealizou algo, planejou algo, imaginou algo, desejou algo? Não, agora vai dar certo, agora eu vou viver. E de repente não aconteceu do jeito que você imaginou. Por quê? Porque você estava na carne. E o que restou para o Jacó naquela guerra, naquela luta com o anjo? Uma coisa, diga comigo, ou ele lutava pela fé, diga, ou ele lutava com a verdade, ou ele não seria abençoado. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Então está na hora de você aprender a lutar pela fé. Você quer suas bênçãos? Você quer receber suas vitórias? Você quer que Deus passe aqui e como o anjo passou lá na vida do Zacarias e da Isabel, como ele passou lá na vida da Maria e deixou uma bênção gigantesca para a vida daquelas pessoas, ele quer passar aqui nessa madrugada e entregar para você também uma bênção gigantesca, uma bênção extraordinária. Mas talvez você está vindo aqui e está tentando receber, alcançar suas vitórias na força do braço, de forma humana, sem espírito, sem fé.
sem querer realmente agradar a Deus, mas querendo que Ele te dê uma vitória de forma natural, você não vai receber assim. E é por isso que às vezes Ele permite você ser ferido. É por isso que às vezes Ele permite dores. É por isso que muitas vezes coisas acontecem que você perde o chão. Você fica sem reação. Parece que meu Deus, eu estou sem uma saída. Senhor, eu não sei o que fazer. Você sabe por que Deus te deixa sem saída? Você sabe por que às vezes você fica com aquela sensação, eu não sei o que fazer? Diga comigo, para depender de Deus. Para você se humilhar a Deus. Para você confiar nele. Para você entender, eu não sou nada sem Deus. Eu não posso nada sem o Senhor. Isso é muito forte. Talvez alguém viraria e diria, nossa, mas por que o anjo machucou o Jacó? Por que o anjo feriu ele? Porque tudo na vida dele ele tentava resolver na força do braço. E se ele não fosse ferido, se ele não fosse ali deslocado, se ele não fosse quebrado naquela situação, ele ia continuar tentando vencer, prevalecer, alcançar, receber as coisas na vida dele na força do braço. Ele não saiu com 2 caravanas? Ele não foi abençoado? Ele não viveu uma glória? Ele não constituiu família? Ele não tinha 2 esposas? Ele não tinha 13 filhos? Se não me falha a memória, 12 ainda. Ele não tinha? Ele tinha. Ele não tinha servos, servas, gado, animais. Ele tinha. Ele não estava abençoado? Humanamente falando, Jacó não estava abençoado? Diga comigo, mas ele não tinha ainda o caráter necessário. Então ele não tinha a bênção que ele precisava para que aquilo ficasse e se estabelecesse na vida dele. Porque muitas vezes a pessoa até conquista 2 caravanas, mas daqui a pouco o que começa a acontecer com ela? Ela começa a perder. E diga comigo, eu só vou perder alguma coisa na carne. Você sabe quando você tem perdas? Quando você está na carne, quando você está na força do braço. Quando você está nas obras da carne. As nossas perdas, as perdas que nós já tivemos na vida, elas não aconteceram no espírito, elas aconteceram na carne. Por obras da carne. Você pode ver que Zacarias quase estragou tudo. Porque a resposta que ele deu naquele momento, você vê que é como que eu quero muito viver uma coisa, aí a hora que eu recebo eu não sei lidar com aquilo que o Senhor está me dando. Vamos, gente. Você precisa entender essa palavra de forma revelada. Isso tem que explodir dentro de você. Isso tem que gritar dentro de você. Porque agora, Jacó, você só tem um jeito de me vencer. Você só tem um jeito de convencer o anjo. Você só tem um jeito de sair dessa luta com ele e prevalecer. Porque o anjo disse o que para ele? Você lutaste com Deus? A primeira luta que ele precisava vencer era com quem? Com quem? Com Deus. E como é que você consegue vencer nessa guerra, nessa batalha espiritual? Diga, só com a verdade. O que ele precisava? Da verdade. O que você e eu precisamos? Andar na, ter o que dentro do nosso coração? Então, se há verdade, há vitória. Se há verdade, vai haver a bênção. Está aqui, ó. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes agora. Agora ele entendeu. Não. Eu não vou perder esse portão, eu não vou perder essa oportunidade, eu quero ser abençoado. Agora eu quero a mudança da minha vida. E o anjo rapidamente pergunta a ele, qual é o teu nome então? Você vai ter que passar por esse teste agora.
Você tem enganado muita gente, você faz do seu jeito, faz da sua maneira, vive da sua forma, mas acabou. Agora vamos dar nome. Vamos dar o verdadeiro nome agora. Eu quero saber se há em você verdade ou não há. Quero saber qual é a resposta que você vai me dar. Qual é o teu nome? Jacó. Qual que é o teu verdadeiro nome? O que realmente acontece com você? Bispo, eu não consigo admitir, eu não consigo reconhecer que eu sou um mentiroso, que eu sou um enganador, que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou uma pessoa arrogante, que sou eu mesmo que vivo sabotando com a minha vida. Você vai ter que admitir então. Você vai ter que admitir. Você vai ter que admitir que as perdas da tua vida não é culpa de ninguém. Foi você. Você trabalhou para as suas perdas. Você entrou nas obras da carne. Você nunca foi, na verdade, uma pessoa espiritual. Você nunca de verdade teve um verdadeiro encontro com Deus. Foi hipocrisia, foi falsidade, foi mentira. Você viveu uma vida de mentira, mas a partir de hoje acabou. Eu não vou mentir mais, eu não vou enganar mais, eu não vou enxugar mais gelo, eu não vou perder mais tempo. Chega, eu não vou enganar mais ninguém. Eu vou viver na verdade agora. O meu nome é Jacó. Porque eu não quero mais ser Jacó. Eu não aceito mais ser Jacó. Eu não suporto mais ser Jacó. Eu não quero mais essa vida. Eu estou hoje arrancando as vestes da mentira, as vestes do engano. Chega! Eu vou viver na verdade. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar. A minha coxa está doendo. A minha coxa foi deslocada. Eu fui ferido. Mas mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo em meio a essa dor, agora eu vou agarrar minha vitória. Eu vou agarrar minha bênção. E eu não vou soltar enquanto não me abençoar. Agora eu quero a minha vida mudada. Vamos, levanta aos céus as tuas mãos agora e declara: eu quero a minha vitória, eu quero a minha vitória, eu quero o meu milagre, eu quero a mudança da minha vida, eu quero a mudança do meu caráter. E eu não quero mais a minha vida do mesmo jeito. Eu posso ter passado, eu posso talvez ter enganado até hoje, mas chega, eu quero meu caráter mudado, eu quero a minha história reescrita, eu quero agora botar um fim, oh meu Deus, nessa velha criatura. Chega, eu creio que pelo poder do Espírito eu vou vencer, eu creio que pelo poder do Espírito o sobrenatural vai acontecer na minha vida. Mas eu não vou viver do mesmo jeito, eu não vou continuar da mesma forma. Não é mentindo, não é enganando, não é manipulando, não é trapaceando, não é fazendo do meu jeito, não é tentando resolver da minha maneira. Chega, agora eu vou depender de Deus. Em tudo na minha vida, em tudo na minha vida eu vou depender de Deus. Em tudo na minha vida eu vou confiar em Deus. Em tudo na minha vida eu vou me jogar em Deus. Mas eu não vou viver do jeito que eu estou vivendo mais. Eu vou viver na verdade. Vai sair de mim a verdade. Quando eu tiver que lidar com algo, é com a verdade. A verdade é o sim, sim, não, não. Chega, eu não vou tentar dar um jeitinho. Eu não vou esconder, eu não vou camuflar. Eu não vou colocar debaixo do tapete. Chega, é com a verdade. Eu vou viver na verdade. Eu vou falar a verdade. Eu vou lidar com a verdade. Eu vou enfrentar a verdade ao meu respeito. Mas eu não vou ser essa mesma pessoa mais. Eu não vou ser mais essa mesma pessoa. Hoje eu estou tomando uma decisão aqui. Que eu vou ser uma pessoa de verdade. Fala para você, eu vou ser de verdade. Eu não vou ser uma mentira, eu não vou ser uma hipocrisia, uma falsidade. Não, chega! Eu não vou ser, eu vou ser de verdade. Eu vou viver à luz da palavra. Eu vou ser guiado pela palavra. Eu vou depender dele. E se o Senhor permitiu eu ser ferido, é porque ele sabe que estava faltando essa dependência. Eu achava que eu confiava em Deus, eu achava que eu dependia de Deus, eu achava que eu realmente estava vivendo pela fé, mas eu descobri que na verdade eu não estava vivendo. Eu não estava vivendo.
Ainda Jacó estava tentando vencer, prevalecer na carne. Mas quando ele foi ferido, e ele não tinha mais para onde correr, ou ele soltava o anjo, ou ele lutava. Mas agora, ele só tinha um jeito de prevalecer com aquele anjo. Só tinha um jeito dele prevalecer. Só podemos prevalecer no mundo espiritual. Só podemos prevalecer diante de Deus é com a verdade. Ela nos liberta, ela nos cura, ela nos prospera, ela nos abençoa, ela muda a nossa vida. Em nome de Jesus. Fala para o anjo, fala para Deus: Senhor, eu não vou te deixar. Eu não vou soltar minha bênção. Eu não vou abrir mão da minha bênção. Eu não vou. Fala para Deus. Se Jacó venceu com a verdade, eu vou vencer com a verdade. E se está faltando verdade em mim, eu vou reparar, eu vou arrumar, eu vou acertar, eu vou confessar, eu vou resolver, eu vou viver na verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você estende as tuas mãos lá para a direção, de onde você precisa que algo, que aos olhos humanos é impossível, mas você vai falar para Deus: Senhor, tira minha vergonha, tira minha humilhação, tira, Senhor, tira essa dívida, tira, meu Deus, esse problema, resolve isso, coloca um ponto final, me dá essa vitória, me favorece, me responde, define a minha vida. Senhor, eu tenho uma ação na justiça, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho um dinheiro para receber, eu tenho, Senhor, algo que hoje eu estou entregando isso nas tuas mãos, eu estou colocando isso nas tuas mãos. Quem vai me dar essa vitória é o Senhor. Eu vou falar para o Senhor o que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram. Poder para me dar essa vitória o Senhor tem. Poder para me dar essa vitória o Senhor tem. Eu acredito. Eu quero deixar claro para o Senhor que poder para me dar esta vitória o Senhor tem, meu Pai. Mas se o Senhor não me der, você vai falar isso para Deus: se o Senhor não me der essa vitória, o Senhor não muda para mim, o Senhor continua sendo meu Deus, o Senhor continua sendo meu Senhor, o Senhor continua sendo a pessoa mais importante da minha vida. O Senhor não vai mudar para mim, não muda. Se o Senhor fizer, Deus; se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus para minha vida, porque agora eu quero Deus, eu quero a bênção do meu Deus. Eu quero ser abençoado por Ele. Eu quero vencer pela verdade. Chega! Eu não quero vencer na carne. Eu não quero prevalecer na carne. Eu quero prevalecer através da fé viva no Espírito, em nome de Jesus. E eu quero que você volte a mão no teu coração para eu encerrar. Lembra que Jacó fez um voto com Deus? Se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu faço, o Senhor vai ser o meu Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. O Senhor vai ser o meu Deus. Você sabe quando ele teve o verdadeiro encontro com Deus? Você sabe quando que ele teve o verdadeiro encontro com Deus? Foi aqui em Peniel. Foi nessa madrugada. Ele disse: eu vi Deus face a face. 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 Eu vi Deus face a face naquela madrugada. Quando eu estava lutando do meu jeito, eu não prevaleci. Mas quando eu lutei pela fé e com a verdade, ali eu saí daquele lugar tão abençoado, mas tão abençoado. Eu vi Deus face a face. Ele já tinha um voto com Deus, mas o verdadeiro encontro com Deus ele teve ali. Ele teve em Peniel. Ele teve naquela madrugada. Então eu quero que você faça um voto com Deus. Qual é o voto que você vai fazer com Deus? Ele fez um voto com Deus, que ele seria fiel a Deus, que ele honraria Deus. Ele honraria Deus. Ele seria fiel ao Senhor. Ele seria fiel ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Assim como foi na casa de Isabel e de Maria, foi um acontecimento após o outro. Lembra da canção? Um milagre após o outro. Eu declaro um milagre após o outro, uma vitória atrás da outra. Mas para isso acontecer,
Nós precisamos vencer com a verdade. Vença com a verdade. Só podemos vencer com a verdade. Só podemos vencer com a verdade. Você quer vencer? Jacó venceu com a verdade. Jacó venceu o anjo com a verdade. Jacó venceu o anjo com a verdade. A Bíblia diz que o próprio anjo disse para ele: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Agora, você sabe por que você está saindo dessa luta? Você está saindo daqui vencendo, prevalecendo, abençoado? Porque você só pôde vencer porque você lutou com a verdade. Lute com a verdade. Lute com a verdade. Lute com a verdade. Eu abençoo a sua vida nessa madrugada. E eu sei, não tem como. Eu sei, você vai vencer qualquer coisa a partir de hoje com a verdade. Com a verdade, como a fé vive com a verdade. Você vai vencer com a verdade. Você vencerá com a verdade. Você prevalecerá com a verdade. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. E que pelo poder do Espírito Santo, que você seja cheio dele, cheio da presença dele. E nada é impossível demais para Deus. Nada é impossível demais para Deus. Nada é impossível demais para Deus. Diga comigo: o impossível vai se dobrar. 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 Declara com mais força. Diga: o impossível vai se dobrar em nome de Jesus. O impossível vai se dobrar. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.